Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para dar início a mais uma leitura bíblica. Nós estamos num projeto de leitura bíblica anual. Então, durante esses 365 dias, nós estaremos lendo juntos e analisando partes importantes das Escrituras Sagradas. Antes de darmos início ao nosso vídeo, eu gostaria de convidar você a curtir, compartilhar e, se possível for, comentar em nosso vídeo. E se você puder compartilhar com um ou dois amigos, porque aquilo que é bênção para você pode ser bênção também para outras pessoas. Vamos lá? O conteúdo que nós trazemos hoje, no capítulo de número 7 do livro de Gênesis, aborda realmente assuntos interessantíssimos, principalmente acerca do dilúvio e da estadia de Noé dentro da arca. No início da leitura do capítulo 7, vemos que Noé e sua família, em obediência a Deus, entram na arca. A entrada de Noé e a sua família é feita juntamente com animais, e esses animais, em obediência a uma ordenança do Senhor, uma autoridade designada até Noé, entram e se aconchegam na arca, e a palavra do Senhor diz que o Senhor a sela por fora. A palavra não dá mais detalhes sobre esse ato de selar, mas nós acreditamos que houvesse misericórdia na vida de Noé, e possivelmente, quando iniciasse as águas do dilúvio, ele poderia querer, por algum momento, abrir a porta para dar socorro àqueles que estavam ali fora. Mas aqueles que estavam lá fora já estavam debaixo da sentença, debaixo do decreto de Deus, e pereceriam pelas águas do dilúvio. A palavra do Senhor diz que todos aqueles animais entraram de forma obediente. E isso me leva realmente a um raciocínio sobre a obediência irracional. A natureza, ela cresce sem que ninguém a mande crescer. Os animais, eles fogem quando há a iminência do perigo, e ninguém o ensinou a fazer isso. Há uma obediência nos seres irracionais. E o homem, pelo fato de ser racional, às vezes, logicamente a gente entende que pelo fato de existir o livre-arbítrio, o homem escolhe coisas erradas, faz escolhas que o afastam de Deus, e esse tipo de racionalidade, muitas das vezes, quando não é vinda com sabedoria celestial, acaba colocando o homem em circunstâncias ruins. Como exemplo, aquele povo, né? Todos eles pereceram de acordo com a água do dilúvio. Porém, aqueles que obedeceram, em resumo, Noé e sua família, e os animais que irracionalmente obedeceram à voz de Deus, tiveram as suas vidas poupadas. Também no capítulo 7 do livro de Gênesis, fala que ali iniciou-se as águas do dilúvio. A palavra do Senhor diz que chovia, as águas vinham do céu, as fontes do abismo se arrebentaram, ou seja, era a água brotando das profundezas do abismo, e a água vindo do céu, e a palavra do Senhor diz que por 40 dias choveu. Porém, quando nós falamos sobre essa chuva de 40 dias, nós começamos a entender que não foi simplesmente 40 dias de chuva. A água, ela choveu, a chuva veio por 40 dias e a água subiu por 40 dias. Porém, o período em que Noé entra na arca, inicia-se o período do dilúvio até a descida de Noé, é um período que os estudiosos estimam de um pouco mais de um ano. Ou seja, um pouco mais de um ano em obediência. Eu fico imaginando o que Noé pensaria dentro da arca, o que os seus familiares pensariam dentro da arca, sabendo que eles estavam vivendo de acordo com a promessa de Deus, vendo com os próprios olhos o cumprimento dessa promessa. E isso realmente é maravilhoso, porque quando a gente começa a viver, independente de qual seja a promessa de Deus, e começamos a viver isso em nossa vida, é algo que nos enche de alegria e gozo. Já no capítulo de número 8, eu acho interessante, a palavra do Senhor diz que Noé começa a ver sinais que a água está baixando. E para contraprova de que realmente ele estava certo, que as águas começaram a descer, Noé ele toma dois animais, duas aves, para de fato fazer esses testes. O primeiro dos animais seria o corvo. A palavra do Senhor diz que ele solta o corvo, e a mesma palavra diz que o corvo vinha e voltava. E há um simbolismo através desse corvo. Eu vi a mensagem de um pregador esses dias falando sobre essas duas aves e eu achei interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele falou que o corvo ele simbolizava realmente aquele que comia carniça, aquele que comia mortos, aquele que se alimentava de podridão, aquele que se alimentava do que é ruim. Era como se fosse um inimigo de nossas almas, que se alimenta da carnalidade, que se alimenta da morte, do ímpio. E de fato o corvo tinha esse simbolismo. Então o fato dele soltar esse corvo demonstrava realmente que havia muita morte. Ao redor dessa água diluviana, né? Realmente muitas pessoas, ou na verdade a totalidade inteira da terra já tinha sido perecida. E a palavra do Senhor diz também que a segunda ave era uma pomba, e eu acho interessante
o que esse rapaz pregou, e eu até vou compartilhar com vocês também, é que a pomba ela simbolizava o Espírito Santo, né? A palavra do Senhor diz que Noé soltou a pomba pela primeira vez, ela rodou, voou, e ela voltou para os braços de Noé, voltou para as mãos de Noé. E a segunda vez que ele solta a pomba, já em um certo período de tempo passado, ela volta em seu bico trazendo um galho de oliveira. Nós sabemos que esse galho de oliveira representa realmente as promessas do Senhor e dá sentido de esperança à nossa vida. Já a terceira vez que Noé solta essa pomba, a palavra do Senhor diz que ela encontrou lugar de repouso e ela não mais voltara para os braços de Noé. E esse paralelo que o pregador fez com a pomba, eu achei até interessante, comparando ele ao Espírito Santo, que na terceira vez que ela vai e não volta, uma nova vez a gente consegue enxergar a pomba, já no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus é batizado por João Batista. Esse pregador trouxe esse paralelo e eu achei interessantíssimo, porque ele disse que o simbolismo da pomba, após o dilúvio, após o batismo da terra, aparece agora no batismo daquele que salvaria toda a humanidade, salvaria toda a terra. É como se aquela pomba, como se a mesma pomba saísse das mãos de Noé e voltasse agora conferindo, dando ok, dando realmente sentido ao batismo de Jesus Cristo. Eu achei interessantíssimo e é por isso que eu estou compartilhando isso com vocês. Ainda no capítulo 8, a palavra do Senhor diz que Noé tem certeza agora que as águas abaixaram. Mas o que eu acho interessante é que, lendo o capítulo 8 mais detalhadamente, nós entendemos o quão grande era a obediência de Noé. Ele obedecia realmente a Deus. O fato da pomba ter ido e não ter voltado trazia a convicção real. Ele tinha certeza de que as águas já tinham abaixado e que ele provavelmente estaria seguro para poder descer juntamente com a sua família e os animais à terra. Porém, a palavra do Senhor diz que ele só desce quando o Senhor fala com ele. Ou seja, há um período em que ele tem certeza que as águas abaixaram e um período em que ele desce. E a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor dá essa ordenança. E isso me traz uma felicidade, uma alegria tão grande em saber da obediência desse homem que nos torna um exemplo. Eu acho interessantíssimo isso, porque Noé ele obedeceu. Mesmo ele sabendo que ali agora já era solo firme, ele estava apto a descer da arca, ele só desceu quando o Senhor ordenou. E se a gente tiver realmente a concepção disso e viver a nossa vida conforme a vontade e o querer de Deus, independente das circunstâncias, sendo elas boas ou ruins, nós só levantaremos os nossos pés de acordo com a vontade e o querer de Deus. E aqui, dando sequência na nossa leitura, o último capítulo que nós lemos hoje é o capítulo de número 9. A palavra do Senhor fala sobre a aliança de Deus, não somente com Noé e sua família, mas com todo o ser vivente e toda a descendência. E isso eu entendo que nós também estamos debaixo dessa promessa. A promessa do Senhor, através da sua aliança, era que nunca mais o Senhor faria chover para que se formasse um dilúvio. E nunca mais os seres viventes morreriam através deste dilúvio. Ou seja, o juízo do Senhor não mais viria através das águas. Dando sequência e finalizando a leitura desse capítulo, a palavra do Senhor diz que Noé liberou bênçãos e maldição através de um fatídico episódio. A palavra do Senhor diz que Noé começa a semear a terra e planta uma vinha, colhe o fruto dessa vinha e se embriaga. Não sei se você percebeu, mas Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. A palavra do Senhor diz que Cã, ele vê o seu pai desnudo, vê o seu pai totalmente nu e sem roupa, e chama os seus 2 irmãos. Eu creio que por uma maneira de chacotar o pai, por uma maneira de tirar gozo do pai, de sorrir do pai. E os outros 2 irmãos, de maneira sábia, escondem a nudez do pai. E quando ele acorda, ele decreta essa maldição sobre a vida de Cã. Maldito seja Cã, pai de Canaã. E ele abençoa seus outros 2 filhos, Sem e Jafé. E assim nós finalizamos a leitura do dia 3. Eu espero que você tenha gostado bastante do nosso conteúdo. É muito simples, mas realmente instrui a você e as demais pessoas que estão ao seu redor a ler a Bíblia todos os dias. Venha comigo nesse projeto e ao final desse vídeo compartilhe nos seus status, nas suas redes sociais e com mais pessoas que, assim como você, pretendem ler a Bíblia em 365 dias.